Olá! Após o capítulo 5 da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, onde tratamos do caso do irmão Gotuso, ali nos relatos de André Luiz, chegamos ao capítulo 6, que se denomina Dentro da Noite. Este capítulo, a primeira parte dele, vamos gravar novamente em duas partes, ele traz um relato um tanto quanto, às vezes, complexo para os nossos entendimentos, principalmente no meio espírita, onde nós sabemos não haver o inferno eterno descrito em outras escolas religiosas, mas que a natureza do lugar aqui, onde se encontra a casa transitória e o caminho em que eles vão percorrer, em zonas ali bastante terríveis, mostra-nos de fato uma espécie de inferno, mas onde a misericórdia de Deus divino nos atende a todos em todos os instantes. A eternidade do sofrimento, ela não existe. Perdura até que nós nos cansemos das escolhas de caminhos indevidos. Nesse capítulo, nessa parte, trata, embora aqui descrito o local onde eles vão peregrinar, com a irmã Zenóbia. Lembre-se que no início, quando Jerônimo, chefe da missão socorrista que André Luiz está participando, a irmã Zenóbia solicita dele o auxílio para resgatar entidade da querida da irmã Zenóbia, que se encontra ali no abismo, ali como ainda uma pessoa necessitada de muito socorro. Ela, por méritos próprios, conseguiu a autorização para fazer essa intercessão em benefício desta entidade que lhe é cara ao coração. Essa primeira parte, nós praticamente vamos só fazer a leitura e vocês acompanhem, porque é uma leitura que traz muitas reflexões para todos nós. Capítulo 6, Dentro da Noite. André Luiz começa a narrativa assim. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano de Cristo era quase que imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque durante todo o tempo de nossa permanência neste instituto estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo, e ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária. Os ocasos da esfera carnal pareciam verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, impenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se ali longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório de almas culpadas e arrependidas. Nesse trecho nós temos aqui o esclarecimento de que Deus não cria nenhuma zona purgatorial ou infernal, né? Mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando totalmente desequilibrados da prática do amor e da caridade, criam estes ambientes na qual nós acabamos nos escravizando a estes locais como verdadeiras criaturas presas a infernos mentais nossos próprios.
Na verdade, muitas vezes viajar entre a nossa colônia feliz e o plano da crosta do planeta, diz André Luiz, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação aliada à neblina pesada e sufocante infundia profunda sensação de deserto e de tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam o quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós mesmos com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual é conveniente não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Estampou um riso franco nos lábios e acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Com certeza, aqueles que descreveram as colônias infernais e purgatoriais, de alguma forma presenciaram esses momentos que aqui estamos descrevendo nesse momento. Só erraram o quanto à eternidade do sofrimento das almas que ali estagiam, pois que todas elas, de alguma forma, sempre será socorrida por misericórdia de Deus nosso Pai. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental em favor deles próprios. É mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou a irmã Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração, eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito do serviço. Mais tarde, vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, irmã Zenóbia indaga serena: Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltando-se em seguida para o nosso orientador, e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá nesse momento iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: De antemão rogo desculpa a todos que se lhes tomar o tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo ao interesse que me é particular. A clarividência da enfermeira Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício de renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável
toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólitos endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã por aqui e poderemos ministrar-lhes avisos edificantes. O ex-sacerdote comentou confortado. A cooperação, irmã Zenóbia, será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalho que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no entorno no dia imediato pela manhã. E aqui nós vamos ver a quantidade de trabalhos que esta instituição ali, a Casa Transitória, se coloca para nos ajudar, os irmãos ainda que estão perdidos nas próprias vaidades, orgulhos e egoísmo, ok? Pela manhã, alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsórias. Outros departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momento de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para eventual recepção de missionários do bem, procedente das esferas mais elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificações anteriormente recebidas. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparada por amigos, para reencontro confortador, em caráter temporário. Variadas delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Eu não conseguia disfarçar a surpresa, diz André, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas por 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém agora manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou. Quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mais justo assemelhar-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa da casa transitória e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância.
aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam do nosso caminho assustadiças. E, embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua como bola sangrenta através de nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme a recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos então zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamentalmente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva de fuso não deixava perceber minudicências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos quem passa, por amor de Deus, salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáudios e de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intérprito. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava-as e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia e 10 auxiliares aproximadamente utilizaram-se de minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis de substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Seguia a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando terreno de configuração diferente. Aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo, de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos.
Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da casa transitória, então, conduzindo os quatro, caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua parecia menos rubra, a relva mais doce e o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz em meio a extenso deserto de sofrimento, esclareceu a irmã Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora aqui podemos falar e atender os objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Nós não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que aqui ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertemo-los periodicamente dos monstros que o escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Assim é que é. Todos esses irmãos semelhantes nossos que se encontram nesses charcos, nessas zonas purgatoriais e mesmo infernais, né? Ali se estagiam por vontade própria. Infelizmente, quando a ajuda chega, muitos deles ainda por orgulho, por egoísmo, desprende-se das atitudes amorosas dos socorristas ali da casa transitória e permanecem ainda nos sofrimentos que ali se encontram. Muitas vezes, demorando-se até que o cansaço da dor, o cansaço do sofrimento os fazem ir a encontro destes veneráveis amigos do amor e da paz. Muitos desses irmãos, algumas vezes por intercessão de entes queridos de zonas mais elevadas, são levados a reencarnações compulsórias, onde estagiam na Terra procurando melhorar-lhes a situação mental de reequilíbrio espiritual. Estabelecida esta ressalva da irmã Zenóbia, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, ela continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi, devoto amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar na atualidade através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. E aqui nós vamos encerrando essa primeira parte da gravação do capítulo 6º, dentro da noite, pois aí vai se tornar por demais longo a gravação do vídeo. No próximo vídeo daremos a sequência na busca de auxílio desta irmã Zenóbia, a entidade querida ao coração dela, com a ajuda do grupo socorrista ali, a que André Luiz pertence, né? Estando ali para auxiliar não só o assistente, como também o padre e também a enfermeira ali. E o próprio André Luiz, ok? Agradeço a acompanhar esses nossos vídeos de leitura e estudo da obra de Despertamento Espiritual de André Luiz e fiquem com Deus. Muito obrigado.